Alegria, irmãos, alegria no Senhor de estarmos novamente aqui para compartilhar com os irmãos a palavra do nosso Deus. Nós vamos fazer a leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28 ao 31. Não temais o que mata o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vende 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá por terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valei vós do que muitos pardais. Altíssimo Deus e Pai Celestial, obrigado, Senhor, por essa hora bendita, por essa bem-aventurança de estarmos na Tua presença como corpo de Cristo. Ó Deus, nesta manhã da ressurreição, para a adoração ao Teu santo e excelso nome, Senhor. Obrigado, Pai. E agora também para meditarmos um pouco na Tua palavra. Por isso que nós pedimos ao Senhor o auxílio do Teu Espírito Santo, autor dessa palavra. Ó Deus, para que ela chegue ao nosso coração, produza os frutos para os quais o Senhor a designou para esta manhã, Senhor. Ó Deus, trabalhe graciosamente, poderosamente, ó Deus, em nossas vidas nesta hora. Ó Deus, fala, Senhor Deus, pela palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo. Pedimos isso em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Não tenham medo dos que matam o corpo e não podem matar a alma. Irmão, no contexto desse texto, disso que Jesus disse, que nós lemos, nesse contexto, o Senhor Jesus está encorajando os seus discípulos a permanecerem firmes até a morte. Esse é o contexto do nosso texto. Jesus está encorajando os seus discípulos a permanecer firmes. Olha aí o versículo 16, que é o contexto do nosso texto. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Versículo 17, acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Versículo 18, por minha causa serei levado à presença de governadores e de reis. Versículo 22, sereis odiado de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos naquele momento e para nós hoje, que não precisamos ter medo dos que matam o corpo e não pode matar a alma. Irmãos, a alma é a coisa mais preciosa que o homem tem, é a sua alma. A alma é aquilo de mais precioso que nós temos. A alma é como um rico diamante num anel de barro. Pensa num rico diamante, um diamante muito valioso. Ele está num anel de barro. Assim somos nós. O nosso corpo é como esse anel de barro. Esse brilhante, esse diamante que está nesse anel é a nossa alma. A alma humana é muito valiosa, irmãos, porque nela está timbrado a imagem de Deus, o seu Criador. A nossa alma tem a imagem de Deus. Mesmo depois da queda, continua essa imagem distorcida, corrompida, mas ainda está ali esse timbre, essa imagem de Deus, a estampa de Deus em nossa alma. Gênesis 1, 27, diz assim, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Essa imagem, eu sei que você sabe disso, mas alguns crentes já
tiveram dificuldade com isso. Essa imagem não é imagem física. Deus não tem corpo, Deus é espírito, diz o Senhor Jesus. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem, espírito e verdade, ele diz para a mulher samaritana. Essa imagem não tem nada a ver com o físico, com a aparência física. A imagem espiritual são os atributos de Deus que refletem nossa vida e nossa alma. Na criação, quando Deus criou o primeiro homem, e até hoje mesmo, corrompido, mas em Cristo é restaurada, é a santidade de Deus em nós, é a justiça de Deus, é o amor de Deus, é a bondade de Deus na nossa alma, é a capacidade de ter conhecimento, de relacionamento, de relacionar com o próprio Criador, relacionar uns com os outros. Esta é a imagem de Deus em nós, por isso que ela é valiosíssima. Deus colocou essa imagem em nós. A alma do homem foi gerada pelo sopro do Espírito Santo de Deus, diz a palavra de Deus. Jó capítulo 32, versículo 8, diz assim: na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o fez. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o fez. Jó 33, 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. É o sopro de Deus que nos dá vida, que nos deu a nossa alma. Irmão, nós não somos um corpo que tem uma alma, não. Mas nós somos uma alma que tem um corpo. Aí se torna diferente. Nós somos uma alma que possui um corpo temporariamente. O nosso ser é o espiritual. A nossa pessoa é a nossa alma. Não é o nosso corpo, mas é a nossa alma, não é o físico. O nosso corpo, irmão, ele não sobrevive sem a nossa alma. Não, ele morre. Ele morre, Tiago diz isso. Tiago diz, Tiago 2,26, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras está morta. Então o nosso corpo sem o espírito, ele está morto. O corpo precisa do espírito para viver. Irmão, nós que somos reformados, cristãos reformados, calvinistas, então nós somos dicotomistas. Eu creio que todos vocês foram ensinados assim. Somos dicotomistas, cremos que o ser humano é composto de corpo e alma. Alma e espírito é sinônimo. É uma coisa só. Às vezes a Bíblia fala de alma, às vezes a Bíblia fala de espírito. Nós não somos tritotomistas, que cremos que o homem é composto de corpo, alma e espírito. Não, é só duas. É o corpo e a alma. O espírito. Quantos e quantos textos? Tem dois textos na Bíblia, realmente. Em 1 Tessalonicenses 5, 23 e Hebreus 4, 12, que fala dos três. Mas são inúmeros outros textos. Então, nós cremos, realmente nós somos dicotomistas, cremos que o homem, ele é corpo e alma, corpo e espírito, que é sinônimo de alma. Irmão, e de todas as criaturas que Deus criou na terra, só os seres humanos, só os seres humanos têm alma ou espírito. Só. Nenhum outro ser criado aqui na terra tem alma ou espírito. Nem o cachorro e nem o macaco. Não tem. Eles não têm alma. É só o fôlego de vida, é só o corpo. Tá? Então, por isso que não haverá julgamento para o cachorro. E nem para nenhum de qualquer outro animal. Como haverá para cada um de nós. Haverá um julgamento para nós. Porque nós temos uma alma que Deus nos deu, foi criada a sua imagem e a sua semelhança. Hebreus 9, 27.
E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. O cachorro não tem isso, nem o cavalo, nem o gato, nem o macaco. Animal nenhum. Morreu, acabou. É só o físico. Por isso que é valioso para nós, a coisa mais valiosa para nós é a nossa alma. Por isso que nós vamos entrar em juízo com o nosso Criador. Deus vai levar todos ao juízo quando Cristo voltar. Irmãos, a Bíblia fala de dois lugares que a alma vai depois que sair do corpo. 2 lugares. Quando se dá a morte física. Fulano morreu. É imediatamente a alma, porque a alma saiu, o espírito saiu, o corpo morreu. Então a Bíblia fala de 2 lugares que a alma vai. Imediatamente, num abrir e fechar de olhos. Num segundo, não vou falar de tempo porque é na hora, é no momento. É coisa espiritual, nós não entendemos bem, não tem tempo. E Jesus disse que Deus pode fazer perecer no inferno a alma. Então não temas aquele que pode matar o corpo, você deve temer aquele que pode lançar no inferno tanto o corpo como a alma. Então Deus tem o poder de lançar a alma do homem no inferno, diz o Senhor Jesus. Eu queria ver um texto no Evangelho de Lucas, um pouquinho para frente, abre sua Bíblia, Lucas 16. Lucas capítulo 16, versículo 19. Diz assim que havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno, estando em tormento. Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Mande a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Irmão, essa história que o Senhor Jesus contou, uma história, o começo dela é bem comum, todo lugar há rico e há pobre. Os ricos geralmente eles gozam, eles têm prazeres, eles vivem bem, o pobre geralmente sofre. Mas só que o Senhor Jesus ele levanta um pouquinho do véu que encobre o que está além da sepultura, o que está além desta vida. Jesus levanta um pouco só para nós entendermos. Ele fala essa história de ser rico, avarento, incrédulo, e do mendigo chamado Lázaro, que comia as migalhas que caía da mesa do rico. Então Jesus fala que aconteceu morrer o mendigo, por ser um cristão, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O corpo dele estava sendo comido pelos cachorros do rico. Eles vinham lamber a chaga, agora então acabou de comer o resto ali. Então, o que foi levado para a presença de Abraão? Abraão é o pai dos hebreus. Abraão é o pai da fé. Os judeus entenderam perfeitamente, está se referindo a Deus. Então, aconteceu morrer o mendigo e ser levado para o seio de Abraão. O que foi levado? Não tem nada o corpo dele, foi levado a alma. Imediatamente para a presença de Deus. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, imediatamente. O velório estava ali. As grandes homenagens, palavras lindas estavam sendo ditas. Um homem extraordinário. Mas a alma dele já estava gemendo no inferno. Querendo apenas que Lázaro molhasse a ponta do dedo na água e refrescasse a sua língua. Que língua? A língua estava aqui enterrada na sepultura, mas você vê que no inferno sente tudo. Todas as faculdades estão funcionando lá no inferno. Ele levantou os olhos. Que olhos? Ele estava na sepultura, ele tinha morrido.
Mas ele enxerga Lázaro, o rico, Abraão e Lázaro no seu seio. E tem lembrança. Ele lembrou que tinha 5 irmãos, que estavam vivendo igual ele, uma vida materialista, sem se importar com as coisas de Deus. Para ele, ele sabia que não tinha mais esperança. Acabou. Mas ele tenta salvar os seus irmãos, coisa que ele nunca se preocupou antes. Agora ele queria que Abraão mandasse Lázaro aqui na terra, porque o rico, os irmãos conheciam Lázaro, o mendigo. Mande-o lá para os meus irmãos, para a casa do meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que não venha para esse lugar de tormento. Abraão falou, não, lá eles têm Moisés, os profetas, têm as escrituras, ouçam-nos. Não, pai Abraão, se alguém dos mortos for ter com eles, vão se arrepender. Não, se não crê na Bíblia, irmão, ninguém vai ser salvo. Pode fazer os milagres que for, mais milagre do que o povo de Israel presenciou os 40 anos no deserto, lá no Egito, e só 2 entrou na terra prometida, Josué e Caleb, com todos aqueles sinais, o mar vermelho se abrindo, maná descendo, rocha jorrando água, a coluna de fogo, a nuvem de dia e nada. Então é a palavra de Deus que nós temos que se apegar, na palavra de Deus. Se você ficar na palavra, você caminha seguro o tempo todo. Não sai da palavra. Fica na palavra. Hoje com esse YouTube da vida, aí você vai encontrar coisas terríveis de doutrina, ensinamento herege, um atrás do outro, jorrando assim, ó. E crente muitas vezes alimentando a alma dessas coisas, totalmente antibíblica. Então, irmão, nós precisamos apegar à palavra de Deus. Então nós vemos aqui uma alma indo para o céu e uma alma indo para o inferno. O corpo permaneceu, talvez o mendigo nem foi sepultado, mas se foi também, o rico, haverá também a ressurreição do corpo um dia. Mas hoje nós estamos falando mais da alma. Então nós vemos aqui que a alma foi para o inferno imediatamente após a morte. A alma do ladrão arrependido que estava ao lado de Jesus foi para o céu imediatamente após a morte. Então, ele disse, aquele ladrão que se arrependeu, ele disse a Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe disse, em verdade vos digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Paraíso é céu. Paraíso é céu. Não tem dúvida quanto a isso. Jesus não apenas disse, olha, você está perdoado. Você se arrependeu antes de morrer, você está perdoado. Não, é muito além disso. A graça de Jesus é muito além disso. Ele não disse, tá, você vai para o céu sim, você não vai para o inferno. Você se arrependeu, o seu colega vai, porque está zombando ainda, está morrendo na zombaria, na incredulidade. Jesus não disse isso, Jesus disse assim, ó, hoje mesmo tu estará comigo, junto comigo. Céu é isso, está com Jesus. Tem crente que acha que no céu, quando morre, fica em lugar separado, esperando a ressurreição do corpo. Isso não é bíblico, irmãos. É na hora, estar com Jesus. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Você vai estar comigo, juntos, nós vamos estar juntos ali. Um ladrão, malfeitor, que se arrependeu minutos, horas ali, um tempo antes da morte, que creu em Jesus. E a alma dele foi imediatamente para a presença do Senhor. Estevão, quando morreu, a sua alma foi imediatamente para os braços de Jesus. Imediatamente. Atos 7, versículo 55. Quem quiser acompanhar na sua Bíblia, é o 59. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E apedrejava Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele viu Jesus em pé, à direita de Deus. A Bíblia sempre mostra Jesus sentado. Não tem nenhum outro texto que fala que Jesus está em pé à destra de Deus. Sempre sentado à destra do Pai. Parece que Jesus até levantou para receber a alma de Estevão. Primeiro mártir do cristianismo.
Ele levantou os olhos e viu os céus abertos, pelo poder de Deus. Ele enxergou, a visão dele foi ampliada pelo Espírito Santo de Deus. Ele viu. E quando ele estava sendo apedrejado, arrebentado, a boca, as pernas, os braços, com aquelas pedradas, está sendo moído, ensanguentado, ele fala: Senhor, não impute esse pecado. E a Bíblia diz que com essas palavras ele adormeceu como uma criança nos braços da sua mãe. Por que medo da morte? Mesmo uma morte tão brutal como essa, tão bárbara como a de Estevão, ele morreu sereno, ele morreu tranquilo, ele morreu porque ele era imitador de Cristo. Ele viveu como Cristo, morreu como Cristo. Cristo, quando estava morrendo na cruz, ele falou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E Cristo tinha orado: Pai, não impute esses pecados. Não, Jesus tinha dito: Pai, perdoa-lhe esses pecados. Estevão faz a mesma coisa. Ele: Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ajoelhando, falou: Senhor, não impute esses pecados para esse povo. Eles tinham que se arrepender, é claro, mas a vontade de Estevão é que Deus não condenasse aquele povo por causa daquele assassinato. Perdoa. E a alma dele, irmão, voou como um pássaro para o céu. Assim que eu vejo a morte. É assim que eu vejo a morte. Eu não penso numa sepultura, não penso nada disso. Penso que morrer é partir e estar com Cristo. Então o medo se vai. Somente o medo por amor a Cristo. Nós temos que enfrentar a zombaria até a morte para pregar o evangelho, como acontece em alguns países. Eles morrem mesmo. Eles morrem porque estão cheios da graça, do poder de Deus. Eles morrem mesmo. Vejamos também a certeza do apóstolo Paulo em Filipenses, que foi lido aqui. Não sei se foi lido esse, acho que não. Foi lido o capítulo 2. Aqui o capítulo 1, versículo 21 a 23. Dá uma olhada. Porquanto para mim o viver é Cristo. Se eu vou viver para Cristo. E o morrer é lucro. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então Paulo já foi há 2000 anos, por aí já foi para o céu. Ou quase. Então se ele fosse ficar na sepultura, ou se ele fosse ficar separado de Cristo, por que essa vontade imensa de ir embora? Ele ficaria aqui na terra dando fruto, plantando igreja, convertendo alma, como ele fazia em abundância. Mas não, ele preferia, ele tinha o desejo de partir. Ele não fala morrer, Paulo nunca fala morrer, pelo menos nos textos clássicos dele, né? O tempo da minha partida é chegado, lá em 2 Timóteo 4. Aqui ele fala: tenho o desejo de partir. Partir, mas é apenas uma mudança, é apenas você estar indo para um lugar indescritível, para um país, um outro país. Morrer para mim é quando você está indo para um lugar, uma cidade, um país maravilhoso, vai encontrar com o Senhor Jesus, encontrar com Deus Pai, com o Espírito Santo e com todo o povo de Deus. É a nossa família eterna. Que gozo, que bênção. Então Paulo tinha esse desejo. Em 2 Coríntios 5:8, ele diz: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Irmãos, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E às vezes nós vemos crente com medo da morte. Irmãos, ninguém vai procurar a morte. Mas não precisamos ter medo. Olha o que Paulo está dizendo: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e a morte. E habitar, nós vamos morar. Não é uma passadinha. Nós vamos morar, vamos habitar, vamos reinar, vamos conviver, vamos ter uma vida, como nós temos aqui na Terra. Sim, claro que é uma vida superlativa, infinitamente maior, mas é assim, relacionamentos, enfim, adoração a Deus. Você tem esse anelo na sua alma? Ou você ainda tem medo? Eu vi crente falar: eu não falo muito da volta de Cristo, porque eu não estou preparado ainda para Jesus voltar. Eu só fiz assim, né? Se o crente não está preparado para a volta de Cristo, ele não está preparado para morrer também. Então nós temos que estar preparados, irmão. Isso a partir do momento que nós cremos em Cristo, que nós nos convertemos a Jesus, entregamos a nossa vida a Ele, a partir do momento que nós nascemos de novo, somos do Senhor. Quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor, diz Romanos 14. Não importa. Então, seja a hora que for, dormindo, acordado,
Então, isso não tem dificuldade nenhuma. Então você tem esse anelo, você tem essa certeza de partir e estar com Cristo? Irmãos, a maioria das pessoas só se preocupam com esta vida, com esse corpo. Tá certo, nós temos que cuidar. Isso é normal, Deus nos dá essa capacidade. Mas, às vezes a ênfase é tão grande, às vezes um pai, uma mãe, se preocupa tanto com a criação dos seus filhos, da sua filha, só em termos físicos aqui, que é uma boa escola, tá certo? Se fica doente, que é o melhor médico, o melhor tratamento, tudo certo. Mas não tem a mínima preocupação com a alma do seu filho, da sua filha, onde que ele vai passar a eternidade. Se ele vai com Deus, se ele vai com o diabo para o inferno. Não sabe. Não tem preocupação nem a maioria em peso. Não se preocupa com a alma do seu filho, da sua filha. Mas quer o melhor aqui. Quer que o filho tenha diploma, quer que ele se forme, que faz isso, e luta, e faz. Tá certo, vamos fazer. Mas é só isso. Então o perigo é esse, irmãos. E Jesus sempre, se você conhece um pouquinho da Bíblia, você sabe que Jesus sempre enfatizou a vida futura, a vida eterna, muito mais do que essa vida terrena. Pode ver as parábolas dele, que ele conta. 37 parábolas, sempre está se relacionando a juízo, a julgamento, a prestação de contas, sempre. Então todo o ensino de Jesus visa a vida eterna. Mateus, o 16, 26, ele diz, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus está falando o que aqui? Qual é a ênfase de Jesus aqui? É a eternidade. Ou é essa terra aqui? Não, nós temos que viver da melhor forma aqui, é claro. Mas o que Jesus está dizendo aqui? Mateus 16, 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Então a alma de uma pessoa vale mais do que o mundo todo. Quando você vê uma pessoa caída na sarjeta, um drogado, que o Raul mexe com isso, eu também lá em Farroupilha visitamos lá o pessoal de rua. Quando você vê uma prostituta ali na rua, ali na praça, pensa que aquela alma vale mais do que o mundo inteiro. Não é a alma do rico, do sábio, do educado, não, é uma alma. Pode ser do mendigo, da prostituta, de quem quer que seja. Pensa nisso, toda hora que você vê um miserável ali, você quer passar de largo, você lembre que ele tem uma alma, a imagem e semelhança do Criador. E que vale mais do que o mundo inteiro. Quando isso penetrar em você, a sua vida vai ser diferente na evangelização. Você vai ver a evangelização de forma diferente. Você vai ter um amor pelas pessoas, não por aquilo que ela faz por você, mas por aquilo que ela é, que Deus a criou. Imagina se aquela alma que já está corrompida pelo pecado, a imagem de Deus está manchada, imagina se ela for restaurada por Cristo. Que glória! E você foi o participante, foi o canal escolhido por Deus para levar o evangelho para essa pessoa. Por isso que não há alegria maior. Eu sempre falo, a maior alegria da minha vida foi a minha própria conversão. E a segunda é quando eu ganho uma alma. Não tem alegria maior que levar uma pessoa a Cristo. Ganhar uma alma para Jesus, essa é a alegria do crente. Pode dar todo o ouro e toda a prata, que não vale nada numa hora dessa. Nós precisamos do ouro e da prata. Mas nessa hora, você chuta tudo bem longe. Porque a alegria inundou a sua vida. Sua alma está satisfeitíssima. Você não precisa de mais nada. Você está satisfeito com aquilo, você está pleno. Então, porque o Espírito Santo está se alegrando e se alegrando em você. O Espírito Santo se alegra em você. Então, todo o ouro do mundo, todo diamante, todo petróleo, toda riqueza, não vale uma alma sequer. Vocês conseguem pensar nisso? Toda a riqueza, Jesus parece que ele exagerou, né? Que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Pensa em todo o petróleo, em todo o ouro, em todo o diamante, em toda a riqueza, em todas as indústrias, fazendas. Uma alma. Jesus está dizendo que vale mais do que o mundo todo. Ah, Jesus exagerou. Não é possível. Mas é. Eu sei que é. Eu sei que vale mais do que o mundo inteiro. Que adianta um milionário que teve tudo aqui nessa vida, viveu seus 80, 90 anos e agora
foi lançado no lago de fogo e enxofre, e será atormentado pelos séculos dos séculos, e não tem descanso nem de dia nem de noite. Se ele pudesse voltar, o que ele faria? Ele doava tudo, dava tudo, jogava tudo como lixo, para ter um momento de arrependimento e de aceitação, de crer no Senhor Jesus. Mas infelizmente isso não, felizmente mesmo, porque isso é plano de Deus, isso não existe. E Deus é justo, então não é para existir mesmo. Então, o que dará o homem em troca da sua alma? O que nós podemos dar em troca da sua alma? Tem uma palavra interessante no Salmo 49. Dá uma olhadinha no Salmo 49, versículos 7 e 8. Diz assim: ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Versículo 8. Pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. Ninguém pode remir uma pessoa da morte eterna. Ninguém pode comprar uma alma do inferno. Ninguém de nós, a não ser o sangue de Jesus Cristo, do Cordeiro de Deus, só Ele. Irmãos, quando nós meditamos mais nisto, o nosso amor por Jesus aumenta e aumenta e aumenta e aumenta. O valor da cruz, o valor do sangue. Coisa que muitas vezes nós vamos ouvindo, cai na rotina. Jesus morreu na cruz, Jesus deu a vida por nós. Aquilo parece que não mexe mais com o nosso amor, com o nosso sentimento. Uma coisa tão, todo domingo, toda semana, ou durante a semana no YouTube, ali nos vídeos, Jesus morreu, Jesus derramou, Jesus sofreu. E nós não entra mais, não tem mais aquela profundidade do que isso significa. Então esse salmo diz que, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. Então toda a riqueza deste mundo seria insuficiente para resgatar a alma da perdição eterna, do sofrimento eterno que é o lago de fogo. Pensa nisso, toda a riqueza deste mundo não consegue resgatar uma alma, nenhuma, sequer do inferno. Mas existe, como eu já disse, o único meio da alma ser resgatada do inferno, que é pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus. 1 Pedro 1,19. Não temais o que mata o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Irmãos, encerrando. Quando nós temos um temor filial por Deus, temor de filho por Deus, quando nós temos esse temor ao nosso Deus e Pai, que é santo e soberano, não precisamos temer mais nada, viu? Nós tememos as outras coisas, porque nós não temos o temor de Deus devido. Quando nós temos esse temor de Deus, não precisamos temer um infarto, como eu já tive. Não precisamos temer um câncer. Não precisamos temer um terremoto. Essas coisas vai só nos levar para a presença de Deus se acontecer. Não precisamos ter medo disso. E não vai ser o nosso medo que vai nos livrar disso. E se livrar, não vamos ser covardes. Nós vamos deixar de glorificar a Deus. Então nós temos que perder o medo dessas coisas. Mas para isso nós temos que ter um temor verdadeiro de Deus. Saber que Deus é soberano, que Deus é santo, que Deus nos ama, que Deus é bom. Olha o que diz o versículo 29 do nosso texto de Mateus 10. Então Jesus disse que nenhum pardal cairá por terra sem o consentimento do vosso Pai. Se nós cremos nisso, por que o medo? Se nenhum pardalzinho, sabe o que é pardal aqui, né? Não sei se todo mundo conhece, é um passarinho que fica aí no telhado, nas árvores. Passarinho insignificante. Se fosse um roxinol, se fosse um canário, né? Mas é apenas um pardal. E Jesus disse que nenhum pardal cairá por terra sem o consentimento do vosso Pai. Olha o versículo 30. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Já pensou? Nenhum fio cai sem a permissão de Deus. Então não temos que pode matar o corpo e não pode fazer mais nada. Tem o temor daquele que pode lançar no inferno tanto o corpo como a alma. Tanto a alma como o corpo. Quero concluir
em Lucas 21, 17 a 19. Diz assim: de todos sereis odiado por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Olha o 19 agora. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. É na perseverança de seguir a Jesus, de glorificar a Jesus, de não ter medo. É na nossa perseverança que nós vamos ganhar a nossa alma. Lógico que não está falando da redenção aqui. Nós vamos ganhar a nossa alma. Contudo, não se perderá um só. Irmão, a palavra do nosso Rei, do nosso Senhor, um só fio de cabelo da vossa cabeça. Nenhum. Todos estão contados. Nenhum pardal cai por terra. Tenha o temor desse Deus. Ame esse Deus. Sirva esse Deus. Viva para a glória desse Deus. Morra, se for necessário, por esse Deus que deu tudo por você, que deu o melhor lá do céu para o pior aqui da terra, que somos nós. Morra por Jesus, se for necessário. Irmão, nós falamos da alma, mas tem o corpo vai ser ressuscitado também. Haverá ressurreição do corpo. Não tratamos disso hoje, tratamos mais da alma. Mas o corpo que vai para a sepultura, quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar. Se a alma dele está no inferno, daquele corpo, ele vai pegar um corpo amaldiçoado, debaixo da ira de Deus, porque a ira de Deus permanecerá para sempre daqueles que não creram em Jesus, que foram rebeldes, de João 3,36, e será lançado no lago de fogo. E a alma que já está no céu, glorificada, pegará um corpo de glória, semelhante ao corpo de Jesus. E aquela alma vem naquele corpo e vão viver e viverá eternamente. Porque eu creio também, irmão, falei mais da alma, que o homem é completo, corpo e alma. Deus criou assim. O corpo é pó da terra, mas ele vai ser ressuscitado em glória, a semelhança de Cristo. Então nós valorizamos o corpo também. Mas hoje é a nossa alma. Que Deus nos abençoe. Essa palavra permaneça e dê fruto na tua vida.